E o que você tem a dizer aí que o pessoal fala aí, pô, doutor Adolfo, o jejum é difícil, jejum não é para mim. O que você tem a dizer aí? Fala para mim. Eu tenho a dizer, pronto, boa pergunta, viu, Brunão? Primeiro, é difícil? Olha, se você fizer de qualquer jeito, é difícil. Se você fizer sem preparação, é difícil. Olha, Renatão, boa noite, Renato. Tanto que eu usei esse jejum de exemplo na outra live, viu, Bruno? Porque eu fiz o jejum de qualquer jeito. Eu não me preparei. Então foram 3 dias onde eu tive um grau de sofrimento muito maior do que deveria. Porque se eu tivesse me preparado, eu já fiz jejum de 5 dias, cara, e tranquilo. Então, assim, se eu tivesse me preparado, como fiz nos outros, teria passado tranquilo. Mas como eu não me preparei, tomei na cabeça. Fiz questão de levar até o fim justamente para ter esse relato, né? Então, assim, é difícil se você não se preparar, se você não se organizar. Esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, não é para mim. Vamos lá. Os jejuns, pessoal, são para todas as pessoas. Só que precisa saber se é o momento, qual é o objetivo. Vocês não vão fazer jejum por esporte, porque achou bonito, porque achou divertido. Ah, que legal fazer jejum. Não. Jejuns têm finalidade. Tem finalidade de tratamento, tem finalidade religiosa, tem finalidade no aspecto do autodesafio, né? Mas é Então são muito. caro, doutor Adolfo. Fazer jejum é caro demais. Como? Se você não come, é até economia. 3 dias de Fazer economia jejum é aqui. caro, se alimentar saudável é caro, atividade física é caro. Você vê, né, Brunão? Se alimentar saudável é caro. Eu estava conversando com a paciente sobre isso essa semana. E aí falando para ela, ó, filha, é o seguinte, ó, tudo tá caro, tá? Mas eu garanto a você que pela saciedade que você vai ter comendo comida de verdade, você vai cada hora comprar menos coisas e menos porcarias. E as coisas que a gente propõe a comer quando a gente fala em comida de verdade, Brunão, elas são coisas de feira, são coisas de açougue, não são coisas de supermercado. Então, o paciente que se propõe a fazer uma dieta bem feita, com comida de verdade, ele na verdade vai no mercado só comprar produto de limpeza. Papel higiênico, É pasta de verdade. dente, né? Comida mesmo, ele compra no açougue e na feira. Quem consegue fazer isso direitinho, cara, os resultados são sensacionais, sabe? Eu tenho pacientes que os resultados são a coisa mais linda do mundo. Então eu fico muito feliz com isso. E o pessoal realmente muda a vida, sabe, Bruno? Muda a vida para Com sempre. certeza, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Muda a E é, vida para inter... sempre. e é interessante, né, que você falou aí na questão do se alimentar saudável, né? E aí a pessoa fala assim, pô, mas alimentar saudável é difícil, fazer atividade física é difícil, fazer jejum é muito difícil, dormir cedo é difícil. Eu sempre falo aqui com a Adolfo aqui o tempo todo, gente, difícil mesmo é você ficar doente, difícil mesmo você ter que tomar um monte de remédio, difícil mesmo você estar no hospital dependendo dos outros. Isso que realmente é muito difícil. Ah, concordo com você, Bruno. Isso bate bem com a postagem que eu fiz hoje, falando sobre diabetes. Que veja o que acontece. O paciente que Olha, tem consegue. paciente meu aqui que já curtiu a tua postagem, que eu já vi já, ele sabe de Ah, quem que que eu tô falando. bom! Já curtiu a tua postagem, agora só basta Obrigado. seguir, viu? E a mulher dele tá aqui, viu? A mulher dele tá aqui, o rei Que das artes bom! marciais também. Tô só de olho, viu? Vai ser uma honra, obrigado. Mas quer ver uma coisa, Brunão? Eu vejo muita gente falando sobre uma palavra muito bonita, mas muito mal utilizada, chamada equilíbrio. Quando trata, por exemplo, do paciente diabético. E vai querer me convencer de que existe um equilíbrio de dar carboidrato simples para o diabético. Pô, Bruno, isso é até sacanagem. Porra, É até covardia. sacanagem. É até Covardia. covardia. Isso não se faz com as pessoas. Porque, na verdade, isso mostra um mau entendimento da fisiologia. Quando você tem um paciente diabético, qualquer volume de glicose sobrando ali nele vai necessariamente ser ruim. Pode ser menos ruim se ele toma as medicações dele, mas não vai deixar de ser ruim por causa disso. Vai ser necessariamente ruim. Se ele puder ficar sem aquilo, melhor. E o que a gente sabe hoje? A gente sabe que ele pode ficar sem aquilo. Sim.
Então, dá para a gente fazer a coisa de uma forma mais restritiva e específica para de fato alcançar o objetivo, para ele não piorar ou para o paciente em síndrome metabólica não chegar ao diabetes. Porque, Brunão, se a gente parar para pensar, a maioria esmagadora dos diabetes tipo 2 é auto-infligido, cara. Claro que as pessoas não sabem. A gente foi criado comendo pão com queijo e Nescau, né? Pô, Então, nem me assim, fala, tomava muito aí. pelo amor de Deus, infância no Rio de Janeiro é o que? Misto com Não, Nescau. tomava muito, mano, Eu era tomava assim. muito. Minha infância toda foi aí no Rio, pô. Eu morei no Pô, Rio dos 2 aos 9, então. não sabia É, disso não, pô. Pra foi, você, cara, eu morava na Barra. pô, você era, nasceu patrão desde o início, eu não sabia. Sempre foi Não, patrão, aí. não, eu morava na Barra, porque a Barra era mato, pô. Eu queria ver você morar em Belfor Roxo, meu amigo. Igual a galera que morou em Belfor Roxo. Eu queria ver você sobreviver lá em Belfor Roxo, meu amigo. Pô, tá muito hard, tá muito hard. Mas assim, o importante, Bruno, é o pessoal entender que a gente tem como fazer as coisas, que seja mais ou menos radical de acordo com a necessidade, mas tem que obedecer certos limites e tem algumas funções que são necessárias, alguns comportamentos que são necessários e que não dá para você fugir, né? Então, pô, é difícil, é caro. Você falou a coisa mais certa, o mais difícil é ficar doente, por exemplo, ficar diabético. E aí sim, não tem opção. Você tem que se restringir de uma forma muito mais intensa, muito mais tirânica, né? Porque você está com um estado patológico que talvez já tenha chegado a um ponto de reversibilidade, não tenha mais como a gente corrigir. Que a gente sabe que outra coisa, né? Talvez a maior parte dos diagnósticos está errado, né, Bruno? Os pacientes, na verdade, só têm uma baita síndrome metabólica, uma baita resistência à insulina. Só que eles já são tratados como se fossem diabéticos. E a partir dali é colocado na cabeça deles aquele chip, né? Diabético. Pronto. Aí dali para frente ele começa a se comportar tendo aquele estigma colado nele. Sim. Poderia reverter o quadro, porque não é de fato um diabetes ainda? Poderia. A gente faz isso no consultório todo dia, fala se não é. Não, Todo e o dia a gente mais faz isso. triste, verdade, o mais triste de tudo isso é você saber que é uma doença completamente evitável, uma doença completamente curável, onde você pode realmente, através do seu hábito de vida, do seu estilo de vida, você ficar curado dela. Isso daí não tem coisa melhor, meu amigo. Isso não tem Tem coisa como a gente melhor. tirar o paciente desse abismo, né, cara? Tirar ele desse poço. Exatamente. E é interessante que a obesidade ela só foi tratada como doença em 2013. Olha quanto tempo a gente levou para poder a obesidade ser diagnosticada como uma doença mesmo, Mas você somente em sabe, 2013. em 2013 começou essa pegada, Brunão. Mas eu tenho lá minhas críticas a isso também. Você sabe que eu sou chato pra cacete. Sim, por isso eu gosto de Cara, você, que eu gosto de você é polêmico. pense comigo, Bruno. Olha só. Obesidade ser uma doença. Quantas disfunções metabólicas e comportamentais você pode agregar de formas diferentes para levar à obesidade? Inúmeras. Inúmeras. Então, eu particularmente, eu falo que a obesidade é uma síndrome. Essa ideia da obesidade é uma doença só serve para uma coisa, sabe para quê, Brunão? Para vender remédio, para vender tratamento. Se a obesidade é uma doença, tem o CID-S66, que eu sei de cabeça aquela miséria, você pode então dizer que você vai criar uma droga anti-obesidade, quando na verdade, pessoal, podem gravar o que eu estou falando, tá? Quando na verdade uma droga anti-obesidade não existe. Isso é palhaçada. E achar que você vai tratar todos os pacientes obesos usando um análogo de GLP-1 somado com anfetamina é mais palhaçada ainda. Ainda engana as pessoas, fazendo elas acreditarem num milagre que não existe e que é caro e que ainda pode ter efeitos colaterais bastante comprometedores. É um tratamento possível? É, para um grupo de pacientes onde aquilo cabe. Porque uma coisa que eu já falei aqui, Bruno, eu falo sempre, todo remédio é bom. Ruim às vezes é o prescritor. Todo remédio é bom. Agora, Eu pensei que você isso falava ruim precisa. ao preço. Não, mas também. Mas o importante é que a gente precisa prescrever correto para quem cabe, para tratar a síndrome.
Então, quais são os aspectos que fizeram o paciente A chegar à obesidade? Ah, e quais são os aspectos que fizeram o paciente B chegar à obesidade? Os tratamentos vão ser necessariamente diferentes, porque as pessoas são diferentes, as Sim, síndromes são concordo. diferentes, né? E a caminhada para chegar até ali foi diferente. Então, assim, é muito importante a gente trazer isso para o pessoal, até para que eles se protejam, Bruno. Perfeito. Porque, porque, infelizmente, você tem muito colega hoje que a maior preocupação é ter métodos para encher o consultório de paciente e ganhar muito dinheiro, né? Uhum. Independente de como. Ganhar dinheiro é bom, Bruno? Claro que é bom. Você gosta, eu gosto, todo mundo gosta. Mas até considerando, pegando apelo também no fato que você é um cara religioso. De forma honesta, né, Brunão? Com certeza, com certeza. E eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência aqui, Adolfo, porque muitos não sabem, mas você já foi grande obeso, né? Já chegou a pesar muitos quilos, né? Qual foi o seu peso máximo? 131. 131. E me conta aqui uma coisa, como era a tua vida quando você era gordinho? Como é Vou que te você contar. se Gordinho sentia não, eu era gordinho? Fala a gordão, verdade aqui pra Brunão. gente. Eu era gordão, Brunão. Cara, Eu tô falando era aqui do um. jeitinho, né? é, Eu cheguei a 131 quilos, pessoal. Isso para minha estatura é bastante, tá? Eu estava com 38%, 39% de gordura, Bruno, na época. Então eu estava muito obeso mesmo, porque a quantidade de massa magra também era muito pequena. Então, era um quadro onde eu tinha o quê? Dores articulares, lombar destruída, joelhos destruídos, os pés destruídos, tá? Eu tinha um processo depressivo crônico que só não se aprofundava porque eu sou uma pessoa muito de boa, mas que me derrubou bastante. E a ortomolecular te ajudou muito nesse momento? Foi o que me salvou. Foi o que me salvou. Eu vou te contar como foi isso. Então, tinha essa questão também, né, das dores e do processo depressivo. Minha vida sexual na época, Bruno, ficou uma merda, Qual é a sua altura? porque 1,77 m. 1,90 m? Né? Que nada! Eu sou corró, eu sou baixinho, 1,77 m. 1,77 m, Renata, aí, ó, vai vendo. Então, essa coisa da vida sexual ficou bem ruim, e eu tinha 30 anos, tá? Que mais? Eu me ressentia muito de estar com Você chegou a com aquele separar da sua mulher por corpo. conta disso, não? Não, não chegou a Não? isso, não. Eu fiquei me ressentindo muito do meu corpo na época, foi muito difícil, né, Como é que na você época se passar via por assim no isso. espelho? Como é que você se via no Brunão, espelho, Adolfo? eu quando me olhava no espelho, eu juro a você que eu não percebia o estrago. Mas como algumas pessoas próximas ficavam me lembrando daquilo, eu me ressentia, mas eu olhava e eu não percebia tanto, sabe? Eu estava realmente doente. Processo compulsivo na cabeça. Que é onde está o problema, entendeu, Brunão? Mais por Por isso que doce ou eu mais por falo, salgado? na época, cara, era tudo. Era Era tudo. cortisol, era serotonina, era tudo. Era tudo, tudo, Misericórdia. tudo. Daí juntou o E aí o componente que emocional ainda, né? tinha um Serotonina, componente dopamina, emocional noradrenalina, fortíssimo. noradrenalina foi Eu pra estava baixo. provavelmente, Brunão, na época eu não sabia medir isso. Eu estava provavelmente com aquele processo de depressão global de neurotransmissores. Estava em desmetilação, em submetilação. Provavelmente, até pelo fato de estar desnutrido, né? Com Porque, na certeza. verdade, eu estava hiperenergizado com pouco micronutriente. Perfeito. E isso eu tratando as pessoas de obesidade, viu, Bruno? Caraca, Ah, meu irmão. aí o que que aconteceu? Eu me lembro que E alguém comecei a me algum preocupar. paciente já chegou a falar para você alguma Ah, piada? Pô, vários, doutor, como é que eu vou emagrecer? vários, principalmente aquelas pacientes que já são minhas amigas, que já tem muito tempo, principalmente as senhoras de mais idade, já entra no consultório, já bate na minha barriga. Você engordou, né, Dolfo? E aí Não eu dou perdoava, risada. né? Não Não, mas perdoava, não, né? não perdoa até hoje. Se eu vacilar um pouquinho, já estão pegando no meu pé. Isso é bom, me ajuda a ficar na linha. Mas aí o que acontece? Cara, eu me lembro de um dia que foi um dia icônico para mim, Brunão. Que foi um dia que eu estava passando pela casa, indo para sair para o trabalho, e caiu a carteira no chão e eu fui pegar. Cara, quando eu me abaixei para pegar,
além de eu ter que fazer uma obra de engenharia para conseguir me abaixar me segurando em alguma coisa, na hora que eu cheguei lá embaixo, estourou o botão da camisa. Que isso, meu Aí amigo? eu fiz, cacete, eu me lembro disso até hoje, eu lembro das imagens disso. Você E estava indo ali foi que trabalhar ou estava começou, voltando para casa? tava indo trabalhar. Eita. Aí, e olha, Bruno, tudo isso, entenda, eu não bebo, tá? Eu não bebo, eu não sou de farra, isso tudo era só comida em casa mesmo. Imagina o cara que bebe, o cara que fuma, o cara que É, pior come. ainda, eu não fumo, eu nunca tive esse comportamento assim, nunca foi a minha. Então, o que que aconteceu? Daquele dia eu percebi que estava ruim, minha filhinha estava bem pequenininha e estava ficando ruim para mim dar assistência, já ia ter começar a ter que brincar com ela e tal. Aí eu me retei, em 6 meses eu fui de 132 para 92. Só que ainda não estava fazendo atividade física como deveria. Então foram 40 quilos embora, mas ainda não estava do jeito que tinha que ficar. Tinha melhorado muito, né? Desses sintomas todos que eu falei, melhorou 80%. Mas ainda tinha muita coisa para fazer. E depois, com o tempo, depois de mais uns 2 anos, eu comecei a voltar a fazer atividade física direitinho, porque teve uma série de implicações aí nesse meio de tempo. E de lá para cá as coisas melhoraram bastante. Eu diria para você que eu com 44 estou muito melhor do que eu com 34. Poderia Imagina. estar melhor ainda se eu fosse menos descarado, menos vagabundo. Poderia estar melhor. Mas é aquela coisa, sabe, Brunão? Tem hora que a gente sente a demanda, tem hora que a gente não sente, né? E agora eu estou no momento de atender a demanda, fazer as coisas direitinho. Então, eu fiz esse reset aí com o jejum e estou retomando as coisas. E digo pro pessoal, gente, o processo em geral, ele é assim. É difícil uma pessoa que seja de fato obesa, que sofra desse problema por os mais variados motivos, que ela simplesmente emagreça, acabou, ficou ali ótimo, que lindo, nunca mais você vai ter problema, viu, filho? Não. É orai e vigiai o Ora aí, vigia. tempo inteiro. Se E com... você vacilar um pouquinho, você pode derrapar. Aí, quanto mais tempo você conseguir ficar bem, mais fácil fica se manter bem. O corpo vai tendendo, né, Bruno, aquela homeostase. Sim. Pam, 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 pam. E aí, quando chega no. Tava na homeostase ruim. Então, tava puxando você sempre para lá. Pronto. Aí, na hora que você consegue botar na homeostase boa, também vai estar puxando para lá. Sim. Só que isso pode levar, pessoal, alguns anos. Então, vamos lá. Ó, vamos aprender a coisa com o tio, galera. Não existe tratamento de emagrecimento em 3 meses. Só que eu vou fazer um complemento. Não existe tratamento de emagrecimento em 3 meses, cacete. Isso é presepada. Tentam vender presepada para vocês o tempo inteiro. Você pode perder bastante peso em 3 meses? Pode sim, verdade. Isso resolveu o seu problema? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu diria, viu, Bruno, que tinha uma chave antiga, tá? Que o pessoal falava assim, ó. Que você tinha que se manter magro pela quantidade de meses equivalente à quantidade de quilos que você tinha perdido para conseguir ficar magro. Isso sempre foi uma chave prática que não tinha nenhum fundo científico. Mas ajuda, tá? Ajuda. Então pensem assim, qualquer um de vocês que esteja no processo de emagrecimento, você vai ter que se manter magro por muito mais tempo do que o tempo que vai levar para você emagrecer. E é por isso que é importante entender que não se trata, pessoal, de fazer um tratamento de uma dieta, fazer um tratamento para emagrecer. Se trata de mudar os hábitos de vida para você realmente poder ter uma vida diferente. Verdade. Né? Uma vez o paciente chegou para mim, viu, Bruno, e fez assim: Dofo, então depois que acabar a dieta, que eu concluir o tratamento, eu vou poder voltar a comer tudo que eu comia? Eu falei: vai. Misericórdia, não, miséria. Vai, repare. Eu falei: vai. Ele e não vou engordar tudo de novo, não? Eu falei: vai. Vai. Ele falou: então por que você disse que eu posso? Eu falei: você pode, eu não posso te proibir, não sou seu pai. Aí você vê. Boa. Boa. Não, e você tocou num assunto muito importante, né? Que, tipo assim, o pessoal fala assim, eu vou fazer uma dieta por 3 meses, vou fazer uma dieta para entrar no vestido, eu vou fazer uma dieta para o verão, e a alimentação saudável é para o resto da vida. Eu, inclusive, eu trabalhei muito tempo, mais de 5 anos, Adolfo, com pacientes bariátricos.
mais de 5 anos com pacientes bariátricos, fazia o Viu pré e o muita coisa, hein, pós-operatório. Brunão? Viu muita Muita coisa, hein? coisa. Fazia o pré e o pós-operatório desses pacientes. Eu via as histórias de sucesso e as histórias de derrota. E era impressionante como muitos, se não a grande maioria, eles iam já com a expectativa de que eles iriam fazer a cirurgia e iria resolver a vida deles. Só que eu sempre falei para eles o tempo todo, pessoal, cirurgia bariátrica é parte do tratamento. Ela não é a solução para tudo, porque senão você vai voltar a engordar de novo, vai voltar a ganhar peso e pior, vai ficar um obeso desnutrido, vai ficar um obeso desnutrido. Você vai criar um problema maior ainda. Mas, Brunão, você vê o que que é? Não sei se você já reparou, eu uso uma hashtag em algumas postagens minhas que é medicina do protagonismo. Então, o Não, que que é essa eu nunca isso? vi, não. Vou começar a perceber isso agora. Dá uma olhadinha que você vai ver. O que que é isso? Uma vez eu e o Ícaro Alcântara, lá de Brasília, né? O grande amigo também. A gente conversou sobre isso numa live. A gente tem uma mania, e isso é humano, tá? Todo mundo faz isso. De transferir responsabilidade. Sim, Então, o que concordo. que muitas vezes a pessoa quer, Brunão? Eu jogo a responsabilidade no remédio, eu jogo a responsabilidade na cirurgia. Aquilo resolveu o meu problema. Qual era o meu problema? Ser obeso? Não, meu problema é que eu queria comer um monte de coisa e não podia. Entende o deslocamento cognitivo? O entendimento até de que o problema era a obesidade, ele fica deslocado um pouquinho para o lado. Fica parecendo que o problema era não poder comer tudo o que queria. Agora com a cirurgia eu vou poder comer tudo que eu quiser. Exatamente. E aí o que que acontece? Eu transferi a responsabilidade do problema para a cirurgia, para o ato cirúrgico em si. Está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. O paciente, nesse caso, está errado e também, quase sempre, me perdoe os colegas, mas infelizmente é a realidade, quase sempre mal orientado. Ou insuficientemente orientado, né? Porque na hora que você está dando orientação dessa, é importante você tentar validar o que que o paciente depreendeu daquilo. Ah, mas ele recebeu as orientações, se ele não entendeu o problema dele, não é problema dele não, cara pálido, o problema é nosso. O problema é nosso. É a Por quê? Porque comunicação, né? e porque os médicos somos nós. A responsabilidade é nossa. Então, assim, eu tomo muito cuidado com isso, Bruno, porque é aquela coisa, sabe? Do colega que fala, eu fiz porque o paciente queria. Não, parceiro, não tem que fazer porque o paciente quer, não. Você vai fazer dentro dos limites do que seja saudável e realmente bom para ele. Senão, não é para fazer. Sabe? É o paciente que chega para mim querendo se encher de esteroide para ficar fortão. Eu falo, cara, eu não faço. A gente até pode usar algumas coisas específicas, né, situações específicas para resultados igualmente específicos. Agora, mas ele pediu o problema dele, então se der qualquer consequência, problema. Não, não, não. Porque quem é o dono do saber nessa hora, Bruno? Quem foi que deu carimbaço lá na hora lá? Exato. É até covarde querer dizer que o paciente tem a culpa nesse caso. É diferente do paciente que sozinho vai ali na esquina, compra um negócio e toma sozinho. Realmente, aí a responsabilidade é dele. Nem por isso eu vou largar ele às traças. Se ele pedir minha ajuda, eu vou ajudá-lo. Mas o que eu quero dizer, a responsabilidade, já que a gente prescreve, também é nossa, cara. Na verdade, principalmente nossa. Então, assim, não dá para fugir disso, Bruno, e não dá para os pacientes também quererem se esconder atrás de responsabilizar outras coisas e pessoas, né? Não tem jeito, o pessoal tem que puxar para si. Se não puxar para si, não adianta. E eu digo isso pelo meu próprio caso. A coisa só anda bem, Bruno, quando eu puxo para mim, Para quem está sabe? entrando, para quem tá entrando agora, pessoal, para quem não conhece, é o doutor Adolfo aí, ex-obeso, tá? E agora tá cheio de energia, tá cheio de disposição. Quem não segue ele, segue lá, doutor Adolfo. Quem não me segue também pode me seguir também. Nossas páginas, né? Então, tem vários conteúdos interessantíssimos. E a gente está falando sobre um tema aqui bem interessante, que é a obesidade na visão da medicina integrativa, porque não basta só dar remédio para o paciente. O remédio pode até ajudar, mas se o paciente não entender que ele tem que ser a própria mudança da vida dele, ninguém vai conseguir mais ajudá-lo. Não tem personal, não tem um médico, não tem um nutricionista, não tem um coach. Ele tem que tomar as rédeas da tua própria vida para poder mudar a sua vida. Não tem como, não tem como. Perfeito, Nós só vamos perfeito. conseguir resultados diferentes fazendo coisas diferentes. A gente não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente não vai conseguir perder peso comendo a mesma coisa. A gente não vai conseguir emagrecer
continuando sedentário. Não tem como, não tem milagre, não vai conseguir um resultado dormindo 1 hora, 2 horas da manhã. E aí, Adolfo, eu queria que você falasse aí para todo mundo que está assistindo a gente aí, por que que o pessoal ainda não entendeu que tem que dormir cedo, gente? 10 horas da noite, 10h30 no máximo. Por que que Ah, engorda? Fala pra Brunão, gente aí. a culpa foi da televisão. Vamos Big lá. Brother, Big Brother, Big Brother. Na verdade, veio antes disso, cara. A Quem fez Fazenda. a gente dormir mais tarde, pelo menos aqui no Brasil, foram as novelas, né? As E novelas. isso é uma realidade. E eu também atribuiria a vida cada vez mais estressante, que fez cada vez mais a gente sentir aquela necessidade de compensação. E o único horário que poderia ter essa compensação seria a noite. Então eu me lembro que quando eu era criança, o horário de dormir no máximo era às 10. Sim, eu E às também. 10 você percebia que a vizinhança toda já estava vazia, já estava tudo parando. E se Hoje em você dia, falasse 10 para tua horas da. mãe, mãe, eu tô Hã? sem sono, vai pra cama sem sono mesmo, hora de dormir É isso agora. aí. É isso aí. E se você olhasse para a rua 10 horas, você não via um pé de pessoa. Hoje em dia, se você olha para a rua 10 horas da noite, tem dia que você não consegue nem identificar que são 10 horas da noite. Porque o Verdade. movimento para tudo, né? E tudo foi se estendendo por indução de consumo também, né, o Bruno? Afinal de contas, qual era o melhor canal para você colocar as melhores propagandas para poder induzir os consumos dos produtos que pagavam propagandas mais caras? Era na noite, mais tarde. Tanto que a No novela das intervalo da 8 aos poucos. novela, né? Exato. Tanto que a novela das 8 aos poucos foi virando a novela das 9, das 9h15, né? E daqui a pouco já estava tendo uma série, minissérie que vinha depois. As pessoas começaram a achar normal dormir meia-noite. Olha que Na absurdo. verdade, pessoal, em teoria, a gente deveria estar se recolhendo quando o sol baixasse. Então, sendo bem purista mesmo, sabe, Bruno? Porque eu também já cometi muito esse erro de dormir muito tarde. Hoje eu estou muito melhor do que eu já fui, né? Mas olha só, o pessoal vai dormir à meia-noite achando que isso é normal. Era para estar deitando, talvez considerando o nossa luz solar aqui, umas 7h30, 8 horas. Talvez esse fosse o horário. Considerando que você fosse recolher, fosse arrumar as coisas ainda e tal, né? Tem uma certa organização. E seria para a gente acordar que horas? Talvez, Bruno, às 4, 4h30, porque o sol começa a dar aquela iluminadinha de leve, depois é que ele vai nascer de verdade, mas já começa a ter alguma luz nesse horário, né? Sim. Então, isso seria o ideal fisiológico, pensando em ritmo circadiano. Eu não proponho isso, eu acho que a gente já está fora disso, Bruno. Eu não vou propor nunca que a gente se comporte dessa forma, nem quero me comportar dessa forma. Mas também não vamos exagerar, né? Então, talvez aquele ensinamento que nossas mães nos deram lá atrás, né? Horário máximo de dormir às 10 horas, ele fique bem. Ele fique bem, porque fica bem. Se você for dormir às 10 e acordar às 5, você teve 7 horas de sono muito bom e você acorda no horário prático, que é um horário que dá para você fazer alguma coisa antes de ir ao trabalho. É bom, é bom, eu acho um horário legal e organiza seus hormônios, organiza a sua fisiologia, organiza seus reparos, sua neuroquímica. É fundamental, né? Não dá para você emagrecer bem sem dormir bem. Exatamente. E a glândula pineal quem faz todo esse processo de reparo, ela que faz todo esse processo de restauração, ela que nos conecta com o nosso ciclo lunar, solar, circadiano. E só para lembrar, Adolfo, que nenhuma espécie na face da Terra conseguiu sobreviver à não adaptação desse ciclo lunar, solar, circadiano. Inclusive nós. Na verdade, eu vejo o ser humano que vai dormir depois da meia-noite como uma verdadeira afronta à nossa fisiologia, um verdadeiro crime o qual ele está fazendo com o teu próprio organismo. Eu, particularmente, eu vou dormir 10 horas da noite, 10h30 no máximo, porque quando a gente não tem um conhecimento, a gente até deixa passar, mas quando a gente entende que aquilo realmente está fazendo muito mal para a gente e que aquilo pode levar no futuro, talvez, uma doença autoimune, uma doença neurodegenerativa, um câncer, uma desregulação do eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adenal, a gente pesa muito mais a consciência e a gente fala, opa, eu tenho que andar na linha. Até porque eu estou tão acostumado mesmo, de verdade, que dá 10 horas da noite, meu amigo.
Chega lá, Morfeu já fala assim, ó, venha, Já te leva. venha Isso é uma dormir que já grande tá na hora. bênção. Isso é uma grande bênção. Para você ter uma ideia, uma das coisas que me fez chegar ao estado que eu cheguei, como já te contei, foi justamente isso, não respeitar o ciclo de sono. Então, Bruno, é Você acordava à noite fundamental. para soltar a geladeira, Adolfo? Ah, já, naquela época? Ave Maria. Não acordava não, Bruno, eu nem ia dormir. É diferente, entendeu? E olha, isso é um negócio bem engraçado, assim, a gente fala disso achando graça depois, né? Mas isso é um aspecto de doença. E é importante que o pessoal entenda isso, porque você citou mais cedo uma coisa importante, você falou. É, não, e às vezes pode ser que o remédio seja importante, e é de fato. E pode ser, inclusive, Bruno, em muitos casos, que o remédio seja fundamental. Tem casos onde sem o remédio não vai rolar. Então, isso é importante seja dito, porque muitas vezes o paciente é prescrito alguma coisa e aí começa aquela conversa, né? Ah, eu não quero depender disso na minha vida. Ah, eu não quero ficar viciado. Gente, vamos combinar? Se vocês estão com um profissional que realmente se preocupa com vocês, ele não vai prescrever nada para vocês para causar mal. E nem para Então, te vocês têm que... viciar, né? E nem E para te nem para te viciar. viciar. Nem para querer que Então, vocês você têm tenha que ali uma tomar muleta. cuidado. Vocês têm que tomar cuidado na hora de escolher os profissionais. Qual é a Exatamente. recomendação que eu dou para vocês hoje, tá? Olha, cuidado com modinha. Cuidado com modinha. Sabe, quando aquelas três vizinhas do condomínio, ah, a gente tá indo, doutor, não sei o que, ele é maravilhoso, você tem que ir também, embora que eu vou te levar. Calma. Mato Faz o seguinte, seco rato, né? Que o pessoal fala, né? pode ser que seja ótimo, mas assim, verifica antes para ver se é bom para você, para ver se é o que você está buscando. E hoje em dia essa verificação, ela se dá por referência, né? Conversar com as pessoas que já foram, mas nesse caso seria ideal pessoas que já iam há mais tempo, não aquela pessoa que só foi uma vez. E hoje uma coisa que ajuda muito a gente a perceber isso é o Instagram. Então vocês podem entrar nos perfis profissionais e começar a conversar, né, com essas pessoas, saber um pouco mais ou tirar as dúvidas vendo os materiais que eles geram. Ô, Juju, obrigado. Obrigado. Então, assim, eu sempre sugiro isso, sabe, Brunão? Escolham bem sobre os seus profissionais, porque isso é realmente importante, né? Muito cuidado com as referências que as pessoas fazem. Às vezes, Bruno acha engraçado, é assim, ó. Ah, eu tô indo fulano de tal. Ele é o do momento. Ah, ele é o melhor que tem. Gente, Atendeu artista tal, né? Bruno, sabe, eu já passei por essa fase muitos anos atrás. Gente, isso não diz nada. Vocês têm que ver se o profissional é adequado para vocês, sabe? Então, assim, tentem buscar informação sobre o profissional para saber se ele encaixa com o que você pensa. Não é questão ser bom ou ser ruim. Tecnicamente, em tese, todo mundo é bom. A questão é, encaixa com você? Vai ter esse processo empático, que é outra coisa que tem que acontecer. Se você chega para o profissional de saúde para cuidar de você e não acontece o envolvimento empático, dificilmente aquilo vai funcionar. Então, cuidado quando vocês estiverem escolhendo, porque isso vai ser fundamental para que um tratamento adequado seja prescrito, para que um tratamento que respeite a sua fisiologia, a sua saúde seja prescrito, para que você alcance os objetivos que você tem e os objetivos que você precisa, principalmente, né? E é por aí. E é interessante, né, Douglas, falando aqui de obesidade, que até hoje ainda tem médico ainda que não acredita na ortomolecular, cara. Eu fico assim, caramba, a ortomolecular transforma vidas. A ortomolecular salva vidas. Quantas vezes você teve lá aquele teu paciente depressivo, teu paciente obeso, que você não usou a terapia ortomolecular para poder ajudar esse paciente? E aí É o o que eu cara fala, faço. mete o pau no ortomolecular, mas percebe um monte de remédio brabo, cheio de efeito colateral. Ele não se É. dá o mínimo de trabalho de querer estudar o assunto e sai criticando como se soubesse do assunto e dominasse o assunto, né? E E é muito ainda usa triste isso, coisas viu? que são da ortomolecular, né, Brunão? Porque você vê como são as coisas, né? Nós somos reconhecidos pelo Conselho Federal desde 1998 como prática terapêutica médica, não é como especialidade. Sim. Porque nunca, não é interessante se tornar uma especialidade. A gente quer que todo médico, dentro da sua área, use a prática ortomolecular, entendeu? Então, assim, acreditar ou não acreditar, não é questão de crença, né? Não estou falando de religião, né, Brunão?
Nós estamos Verdade. falando de técnica. E estamos falando de fisiologia e bioquímica aplicada. Basicamente, ortomolecular é Só, só mais isso. nada. Mas é porque também, viu, Bruno, complica, né? Porque tem muito colega que é aquela coisa, né? Ele quer misturar um penteio de morcego com asa de barata, com uma grama do vizinho, com alho, misturar e dizer que aquilo é um chá milagroso e que aquilo é ortomolecular. Durante muito tempo, tudo que era estranho dizia que era ortomolecular. Hoje, tudo que é estranho fala que é integrativo, né? Então, assim, hoje que está sofrendo, o termo que está sofrendo mais agora é o termo integrativa. Então, assim, é E, sempre essa coisa do comportamento por ignorância, sabe? E que eu não, isso aí eu não perdoo muito não, porque olha, Bruno, nós, enquanto educadores em saúde, que a nossa função fundamental é essa, tá? Não é curar, é educar as pessoas a ter saúde. Nós temos a obrigação de nos informar antes de dar as informações. Então, assim, se uma pessoa parar para se informar sobre o termo, ela não vai ter nada de ruim para falar. Então, se ela está falando alguma coisa de ruim, é porque ela não se informou. E se ela não se informou, ela não devia estar falando. Entende? Então, ela está cometendo uma falha ali, irreparável muitas vezes, pode afastar um paciente de uma coisa que poderia ser muito benéfico para ele. Que, por exemplo, com certeza você ouve um monte de gente falar palhaçada sobre terapia neural. Porque não entende? Aí fala não um monte de estuda, bobagem. não Como a estuda. gente não estuda, como a gente sempre ouviu falar besteira sobre acupuntura. Uhum. Né? A gente ouviu falar besteira sobre acupuntura um tempão. Na hora que perceberam que dava grana, virou especialidade. Ainda Né? queriam proibir os outros especialistas em fazer acupuntura. Olha que Só loucura. quem pode é o médico, né? Pô, cara, qual é? Ó, Brunão, você Covardia. sabe, a gente precisa muito, cara, de profissionais de saúde, conselhos, associações, fundações, que estejam francamente engajados em promover benefício às pessoas. Eu falo isso, não é demagogia nenhuma, pessoal. Eu realmente penso assim, quem me conhece sabe que eu penso desse jeito. Eu tenho esse jeito meio babaca de achar que a gente pode ter um mundo mais heróico, entendeu? Então, a gente precisa lutar por isso. Então, eu vejo seu trabalho aí, o meu trabalho aqui, o Renato, o Jorge Valente, sabe? A Aline, o Nelsinho comentou na live, né? Nelsinho, Deveria ter a entrado, né? Juliana, todo mundo. São profissionais que de fato se importam com os pacientes, de fato se importam com as pessoas. Se a gente conseguir alguma hora ter instituições que realmente deem esse foco, a gente dá um voo assim, Bruno, sobe de foguete, sabe? Não é nem de avião, sobe de foguete. Só que, honestamente, irmão, até você que é bem mais novo do que eu, não sei se você vai ver isso vivo. Então, assim, vamos trabalhando. Nosso trabalho de colibri apagando incêndio, uma Verdade. gotinha de água de cada vez, e a gente vai salvando quanto mais pessoas a gente puder, tanto no sentido dos pacientes quanto no sentido dos colegas. E vamos todo mundo tentar tornar a nossa prática melhor, né? Obrigado pelo bem mais novo, viu? Pô, Brunão, você não passou nem dos 30 direito ainda, pô, o cara, rapaz. Pô. Só você para me dar essa moral e levantar minha autoestima Pô, hoje, viu? pô, Bruno, se eu tô com 35, você deve estar com uns 28, pô. Então parou a Ainda tô conversa chegando. aí. Verdade, boa, boa. Tô chegando nas Ah, não, três que a gente, décadas não, aí. as meninas que se incomodam com isso. Eu tô com 44, muito bem. 44, corpinho de 45. Tô ótimo. Tá bem pra caramba, tá bem pra... Tá melhor do que quando tava com 34. Não tem nem comparação. Muito melhor, Bruno. Graças a Deus. E a meta é chegar com 50 muito melhor do que eu tô agora. Igual do Tô Life, né? É igual o Dr. Life. Eu quero Pô, ver já você igual do pensou, Tô cara? Que Life, bacana. amor. Igual do Tô Ah, que Life. bacana, né? Eu quero ver a transformação aí, botar no YouTube, botar lá no Instagram. Só faltava, né, cara, virar um Dr. Life? Não, ó, não tá, é demais, é demais, é demais. Você falou umas coisas bem interessantes aqui, né? E o que eu acho mais interessante ainda é que o paciente, eu acredito que para você também, para mim a mesma coisa, ele já vem para a gente pronto. Ele já vem para a gente, pelo menos 98% ele já vem como ele quer ser tratado, como ele quer ser cuidado. Ele já vem estudando os assuntos do qual a gente domina e já vem já com os assuntos a serem abordados e como ele gostaria de solucionar melhor todo aquele problema. É verdade. E você sabe, Bruno, eu acho isso, a princípio, muito bacana. Em que sentido?
Eu acho que quando o paciente quer se engajar e quer entender mais sobre a saúde dele, isso sempre é bom. A gente não deve desincentivar, sabe? Eu sempre incentivo muito. O paciente quer entender mais, ele quer estudar mais, ele quer saber o que é que vai ser feito. Eu acho ótimo. Eu só peço uma coisa para eles: não tirem conclusões sozinhos. Porque como o grau de informação que vocês têm, ele é parcial, está fragmentado ali, vocês têm um pedaço, é difícil fazer juízo de valor sobre essas informações. Então, assim, o que eu peço aos meus pacientes sempre? Querem estudar, querem procurar no Google, podem, procura tudo, mas não conclui nada. Pega suas dúvidas todas, traz e vamos tirar junto, Exatamente, porque o Google, ele né? dá informação, ele não dá conhecimento. Isso que é importante deixar claro Exatamente. para todo mundo aqui, né, Adolfo? Tem que ajudar o paciente a estruturar aquilo em conhecimento, né? E Exatamente. você sabe, Bruno, isso costuma ser bom. Isso costuma ser bom. É excelente, eu Eu, adoro, eu é, adoro. é. O paciente tem realmente que estar engajado. É bom ele ser agente. É o que eu falo da medicina do protagonismo, né? Ele ser agente do processo de saúde dele. Então, eu gosto quando o pessoal procura, acho bacana. Eles cheguem já semi-prontos. É verdade, é verdade. Ô, Adolfo, eu sei que eu vou te fazer uma pergunta muito difícil aqui, tá? Manda. Mas é uma pergunta bem difícil mesmo, e eu queria que você me falasse assim, de tudo que você já viu na ortomolecular, apenas um suplemento para emagrecimento que o paciente não pode ficar sem. Eu sei que vem na nossa cabeça assim, vem um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu queria que você me falasse um, e eu vou tentar falar um também, vou tentar Ó, falar se um for para também. falar um que é chave para tudo e que não tem como falar, eu vou ter que falar em magnésio. Eu não vou ter escolha, porque ele vai ser fator limitante para todas as reações envolvidas no processo de emagrecimento. Então eu vou ter que falar magnésio. Agora, realmente, como você falou aí, ó, dá para fazer uma lista aqui com pelo menos uns 30. Fácil, fácil. Magnésio, você coloca aqui na mesa aí, Bruno. Rapaz, talvez eu colocaria o hormônio D, É que está outro. relacionado Eles aí dois. com, E que trabalham juntos. sim, Um depende do outro para funcionar. está Então, relacionado aí com 10% da nossa genética, ativação em 2.000 genes, é 85 isso aí. funções em todo o nosso organismo, é fator e cofator de diversas enzimas, de diversos hormônios, grande modulador do sistema imunológico, do sistema neurológico. A gente sabe que ansiedade e depressão pode ser um gatilho para a obesidade, e o hormônio D também ajuda muito bem nesses quesitos. Ajuda não, Brunão. Ele é fundamental. Você vê, as pessoas precisam entender, por exemplo, o diabético. O diabético tinha que ser suplementado de vitamina D exaustivamente, constantemente. Sabe? Não tem jeito. E aí é engraçado que eu falo magnésio e falo vitamina D e os dois não tem como trabalhar separados. Então a gente acabou falando da mesma coisa. Exatamente, hormônio D. Entendeu? A gente acabou falando da mesma coisa. Então isso é bom, cara, porque o caminho é esse. E isso está na base, sabe, Bruno? Isso está na base. Eu fiz uma live com a doutora Aline a semana passada, que é justamente falando que o simples funciona. O basicão é o que funciona. É o básico, é o que funciona. Então, eu preciso entrar com um monte de coisas estrombóticas? Não. Eu posso entrar para facilitar? De repente posso. Tem paciente que vale a pena, tem paciente que não vale. A gente tem que achar justamente essa justa medida para tratar cada pessoa de acordo com como ela precisa e como deve, né? Então, Verdade. tem que personalizar sempre, né, Brunão? Tem aquele paciente que gosta muito de suplementação, e ele quer todas as ajudas possíveis. Aquele ali vai usar uma fórmula grande, vai ter um monte de coisa, porque ele sabe também das coisas e pede, e ele está disposto a pagar. Tudo bem, beleza. E fora aquele outro que, além do que você passa, ele quer tomar o que viu na live do outro, na live do outro, na live do outro. Vai juntando uns 7, 8 metros, meu amigo. O cara daqui a pouco fala assim: rapaz, tanta coisa que você está tomando, meu amigo. E é pior que nem tudo está funcionando, porque ele não está integrado ali no mesmo processo. Exato. Não funciona assim, né? Uma coisa importante demais dentro de suplementação nutricional para a prática ortomolecular é sinergia, né, Brunão? Sim, com Então, certeza. pensar nas coisas sem pensar nos processos sinérgicos é uma excelente maneira também de perder dinheiro, né?
É uma excelente maneira de desperdiçar recurso. Então, outra coisa que não vale a pena é ficar desperdiçando recurso. É importante entender, como a gente diz aqui na Bahia, dinheiro não é araçá. Então, assim, a gente tem que respeitar, né? A saúde financeira do nosso paciente também é importante demais. É verdade, é verdade. Perguntaram aqui, ó, Adolfo, umas perguntas interessantes. Quais suplementos tem Manda. que suplementar junto com a vitamina D, que no caso, hormônio D, foi chamada equivocadamente de uma vitamina, mas É. a tua Mas é um estrutura hormônio. bioquímica e a tua potência é de um hormônio. Primeiramente, vitamina K2 e MK7. Não tem como a gente suplementar vitamina D ou hormônio D, mas mais correto seria sem a K2 e MK7. E preferencialmente a gente pode colocar vitamina A também, vitamina E para potencializar esse efeito. Queria acrescentar mais alguma coisa aí, Adolfo? D, K, K2A e magnésio. Não pode ficar Magnésio sem também. magnésio. Tem uma Perfeito. pergunta muito importante aqui, Brunão. Ó, doutora Cristiane Serafim. Podem falar sobre suplementos endovenosos, opinião de vocês? Cris, não vou falar opinião não, tá? Vou falar o que, que é suplementação endovenosa. Suplementação endovenosa é uma via sensacional para fazer suplementação, que para quem precisa é fantástico, que não substitui a suplementação oral. Na verdade, uma coisa completa a outra. Porque muitas substâncias, se você fizer por via oral, elas têm um caminho, se você fizer por via endovenosa, elas têm outro. E às vezes, se você fizer por via intramuscular, ela tem outro ainda. Eu E via gosto de retal suplemento. ainda tem outro ainda, hein? Ainda tem outra ainda, é isso mesmo. Eu gosto de suplementação endovenosa, Bruno também, ambos fazemos. Agora, o que que não vale em suplementação endovenosa? Protocolo igual para todo mundo, todo paciente que bota o pé na clínica toma aquele mesmo suplemento igual para todo mundo. Não é assim. Adolfo, Porque às eu vezes eu adoro pego quando o Bruno. os kits chegam novos aqui na clínica, meu amigo. Eu fico o dia inteiro, meu amigo, separando o kit de paciente, meu amigo. Eu vejo, Cada Brunão, um que tem a você sua faz as caixinha. caixinhas e bota o nome. Eu acho tão bonitinho Ca- aquilo, cara. Caraca, eu fico quebrando a cabeça, meu irmão. O que que eu vou botar para esse cara agora para ele poder melhorar? É... O que que eu vou poder botar para poder essa Mas, pessoa melhorar mais Bruno, isso é rápido? porque você está fazendo certo. Então, assim, respondendo a pergunta da Cris. Cris, suplementação endovenosa é assim como o Bruno falou. Não tem essa palhaçada de protocolo fixo. Nem de ficar comprando toda hora kit pronto que a fábrica que faz, kit pronto para tal função, tal. Não, 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 não. Uma vez ou outra pode ser até que funcione, mas você vai fazer personalizado para o seu paciente. E aí você tem que saber fazer a pressão venosa de cada item e saber o que que combina, o que que não combina e que hora usar. Então tem que estudar. Não adianta fazer um cursinho de um final de semana, pegar aquele, copiar e colar daquelas coisinhas que os caras dão de sugestão de fórmula e ficar repetindo aquilo. É isso que não Não tem vale. como. Não tem Porque como. assim você não vai ter efetividade e o paciente vai se sentir lesado. Da mesma forma, não dá para pegar um negócio que custa R$ 50 e cobrar 800. Porque alguma hora o paciente vai ficar sabendo e vai ficar feio. Então, eu tô sendo bem ruim hoje, Brunão. Tô sendo bem escroto com algumas coisas que eu tô falando, porque eu ando puto com as coisas que eu tô vendo. E que no fundo, acaba lesando os pacientes, sabe? Então, infelizmente, muita gente tem umas condutas que eu vou dizer que são no mínimo, cretinas, sabe? Então, toda vez que algum colega pergunta que eu posso responder, eu falo um pouquinho sobre isso para tentar ajudar a gente a ficar numa linha mais legal. Espero que tenha ajudado a Perfeito. Cris, né? Espero... Porque isso aí que Perfeito. você faz, Bruno, você está certíssimo. E outra coisa, ó, além de determinar tudo para o paciente feitinho para ele, ainda tem aquela coisa. Ah, é, Cris, é verdade. Eu concordo com você. A gente vê muita coisa, infelizmente. E eu que já sou velho nesse negócio, já vi coisas que eu não queria ter. Eu gostaria de desver. Mas daí, o que acontece? Uma coisa, viu, Bruno? Então, além de determinar tudo, separar tudo, no dia que o paciente vem para a aplicação, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, às vezes eu mudo alguma coisa. Incluo mais alguma coisa, ou tiro ou mudo, entendeu? Porque isso é dinâmico, né? Exatamente. Isso é dinâmico. Então é isso aí. Eu fico feliz quando eu vejo suas postagens com as caixinhas com os nomes. Olha o Bruno personalizando tudo. É isso aí, parceiro. É assim que tem que ser, tá certinho. Parabéns. Às vezes eu mudo alguma coisa no momento, né? Ou faço terapia neural quando o paciente está precisando, que eu já faço aquela biorregulação ali na mesma hora.
Melhor ainda. Sorte dele se ele estiver disponível na hora para você fazer isso. O ruim é quando o paciente está me esperando, eu estou na consulta, meu amigo. O paciente está esperando aqui 1 hora e meia, 2 horas, a consulta não acaba. Eu, cara, vou esperar mais não. Fica para semana que vem, eu vou embora. Aí semana que vem ele me pega na virada. Não, agora eu vou esperar todo mundo aqui até acabar, porque eu vou ficar aqui. Eu não saio daqui hoje sem a minha neural. O tempo que levar, não importa. É desse jeito, me pega na virada, viu, Adolfo? Depois que você me ensinar no que vem, eu vou fazer a mesma coisa. É Vai assim ser que é um bom, prazer, meu Bruno. amigo. Vai ser um prazer, porque tem muitos que têm medo da agulha, né? Mas quando eles recebem, percebem o benefício, não só da neural, como da ortomolecular, eles não querem saber de outra vida, meu amigo. Não querem saber de outra vida. E aqui a Que gente tem um bom, né? tratamento aqui, depois eu vou te ensinar, viu? Tratamento do guerreiro e o tratamento do combatente, viu? Tá, eu quero saber tudo, meu irmão. Vou aprender tudo contigo. Aplicar isso aqui no Quem pessoal. trata aqui na clínica já sabe. Tratamento do guerreiro, tratamento do combatente, já sabe como é que é, meu amigo. Vamos que vamos. Potência total, viu? É coisa boa, com certeza. Então pronto, o que importa é isso. Quando você vier aqui na clínica, vai fazer também o tratamento do guerreiro e do combatente, viu? Rapaz, por mim eu já ia agora. Esperar acabar toda essa presepada, Brunão, para a gente começar a ter nossas interações normais, né? Esperar o pessoal acabar de drenar os dinheiros todos e todas as decisões políticas cretinas possíveis para poder acabar essa história e a gente poder voltar a ter uma vida menos anormal. É verdade. Adolfo, falta mais ou menos 1 minuto para encerrar nossa live. Daqui a pouco a gente vai ser derrubado. Eu gostaria de Aham. ser... A gente combinou de falar pouquinho aqui, meia hora, 40 minutos, mas a gente nunca consegue falar pouco, né? A gente se empolga aqui É muito e bom vai conversar com embora, né? você, meu amigo. É muito bom conversar com você. Pô, A recíproca é Brunão, verdadeira. Queria que você deixasse suas considerações finais aí em já relação ao tô, que já tô nós esperando de hoje a conversamos. 15. Já tô esperando de hoje a 15, tá? Considerações finais, pessoal. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, assistindo a gente conversar. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. O objetivo sempre é esse, Bruno. Sempre um prazer estar com você, irmão. Você já mora aqui no meu coração. Tamo junto. E bola pra frente. Pô, daqui a 15 dias a gente tá aqui de novo. O prazer é meu, meu amigo. Muito obrigado aí por estar mais uma vez aí participando da minha live aí. Tá? A recíproca é completamente verdadeira. E daqui a 15 dias, pessoal, nós vamos estar falando de novo da obesidade na visão da medicina integrativa. Não perca, 8h30, daqui a 15 dias vamos estar com o Dr. Adolfo, referência em ortomolecular em todo o Brasil. Um grande abraço. Obrigado pela participação de todos. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite.